capítulo 12 do livro de... Vocês estão em Gênesis, né? Capítulo 12. Essa história é a história de Abraão saindo para ir para o lugar que Deus tinha uma herança para ele. Então, uma coisa que eu quero que vocês entendam antes da gente começar é que a palavra que nós vamos ler nessa manhã e vamos meditar é uma palavra que ficou escrita na Bíblia para você. Amém? Então levanta a sua mão assim direita e diga: Senhor Jesus, a tua palavra é viva e eficaz. Fala comigo agora, Senhor. Me instrui, Senhor, eu quero andar na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. 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 Essa palavra não está aí para um exemplo, não está aí para contar uma história. Muitas vezes a gente lê as histórias na Bíblia e a gente pensa: puxa, isso aconteceu com Abraão. Não, isso está aí para você. Não teria sentido contar uma história, ok? Então veja só, essa viagem que nós estamos falando aqui do Abraão, foi quando Deus apareceu para ele e disse: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, você vai para um lugar que eu vou te mostrar. E o Abraão se levantou e saiu. Isso quer dizer algumas coisas, antes mesmo da gente começar o nosso estudo de hoje. Que o que Deus tem para você está no endereço. O que Deus tinha para Abraão não estava onde ele estava. E isso tem dois sentidos. O primeiro dos sentidos disso é que não está, às vezes, no lugar geográfico. Às vezes a tua bênção, o propósito de Deus para você, não é naquele lugar geográfico onde você nasceu. Às vezes você criou. Às vezes Deus quer tirar você. Deus tem um propósito. E a tua bênção não está no lugar geográfico. Essa é a primeira coisa. Mas a segunda coisa é essa. Normalmente, você tem que sair não somente de um lugar geográfico, mas você tem que sair de um lugar que são situações na tua vida, que são coisas na tua vida, que muitas vezes são uma cultura adquirida, uma maneira de viver. Nós temos que deixar isso para podermos ir ao encontro do que Deus tem para nós. Então essa viagem tem dois sentidos. Pode ser uma viagem como essa que você fez quando saiu do Brasil e veio para cá. E eu quero dizer para você nessa manhã: você saiu do Brasil e veio para cá. E talvez você não pensou, talvez você teve um desejo no coração, talvez você só estava boring, estava chato lá no Brasil, e você pensou: não, eu vou, uma aventura, alguma coisa. Mas é muito mais do que isso. A nossa vida, ela não é baseada em chance. Como é que se diz chance? Casualidade. Não é baseada em casualidade. Deus tem um propósito. E o Espírito Santo vai se movendo no nosso coração e nós vamos entrando no propósito de Deus. Então você veio para cá com um propósito. Deixa eu dizer para você aqui. Você está aqui para um propósito. Há algo que Deus tem para você. Deus quer formar em você uma identidade e Deus quer dar para você uma herança. E essa é a razão pela qual você parou aqui. Você não veio para cá por acaso. Não há casualidade com Deus. Então Deus tinha isso para Abraão. Nessa viagem, o Abraão começou a descobrir a identidade dele, quem ele era. Ele saiu da terra dele como Abrão. E aí, ele terminou como Abraão, que quer dizer pai de muitas nações. Nessa viagem que ele fez, ele descobriu quem realmente ele era. E mais, ele saiu do lugar em que ele estava. Ele era casado com uma mulher que era estéril. Ele já tinha 75 anos quando ele saiu desse lugar. Já estava casado há muito tempo. Não tinha filhos, não tinha descendência. Mas a Bíblia nos diz que ele saiu não só para ter a sua identidade mudada, mas para entrar na posse daquilo que Deus tinha para ele também. Deus tinha um filho especial para ele. Deus tinha coisas especiais para ele. Então ele tinha que sair. Quando Deus disse sai, ele saiu. E essa saída não é fácil, amados. Essa saída, quer seja uma saída física, geográfica, quer seja uma saída das situações que nós nos encontramos, não é fácil.
Não é fácil, porque toda saída, tudo isso representa um rompimento. Rompimento com as coisas conhecidas. Sair do nosso lugar do conforto. Sair daquele lugar em que nós temos todas as nossas conexões. Ir para um lugar que às vezes nós não conhecemos. Ou ir para uma situação, se a tua viagem não for geográfica, for uma saída de uma situação para outra, ir para uma situação, experimentar uma situação que você ainda não conhece, você não sabe o que está lá. Então isso é um negócio tremendo. Agora, para isso acontecer, existe a primeira coisa que Deus precisa fazer. E que se Deus não fizer, você não consegue fazer. Que é, Deus tem que tratar com tudo aquilo que te segura. Com tudo aquilo que te escraviza. Quando eu penso, por exemplo, na saída de Israel, que estava no Egito, para ir para a nova terra que eles tinham, isso ilustra bem, às vezes, a viagem que a gente está fazendo. Israel, para sair do Egito, Deus teve que executar juízo sobre os egípcios, Deus teve que fazer sinais, prodígios, Deus teve que mudar a mente do povo para sair do Egito. Assim é com a gente. Então, a primeira coisa que eu quero que você considere nessa manhã é que Deus está dizendo para você, sai. Veja o versículo 1 do capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai. Sai. Sai é uma ordem, é um imperativo. A menos que eu e você saiamos da onde Deus quer nos tirar, o que Deus vai fazer não vai acontecer. O que Deus quer fazer. Existe uma parte que sou eu e você que temos que fazer. E qual é a parte que eu e você temos que fazer? Sair. Nos mover. Quando Deus diz sai, Deus está desafiando a gente para começar a andar pela fé. Por quê? Porque fé é sinônimo de obediência. Quando Deus disser para você sai, se você resolver obedecer, você acabou de entrar num caminho de fé. Porque você vai sair obedecendo. E muitas vezes, como Abraão, você não vai saber para onde você vai. Ele disse, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Amados, aí está o problema. Por que é que muitas vezes Deus está querendo tirar a gente de situações e a gente não sai? Por que que muitas vezes Deus está querendo tirar a gente de lugares e a gente não sai? Por quê? Porque a gente, antes de sair, a gente gostaria de ver. Se eu tivesse na pele do Abraão, eu ia dizer, mas Senhor, o Senhor não pode me levar lá para me ver a terra primeira? O Senhor não pode me mostrar onde que é esse negócio? O Senhor está dizendo, vai para uma terra que eu vou te mostrar, mas não tem nem ideia para onde é. O Senhor não podia me mostrar antes? Irmãos, presta atenção nisso. A caminhada de fé exige que você saia confiando no Senhor. Se Ele te mostrar tudo antes, se você souber tudo antes, você não precisa de fé. Você não precisa de fé. Então a nossa caminhada é uma caminhada de fé. A primeira coisa que Deus quer tirar a gente de onde nós estamos, ou das situações que nós estamos, sabe para quê? É para descobrir a nós mesmos. Está aí no nosso boletim, nós temos que sair para descobrir a nós mesmos. Diz assim, ó, sai do teu lugar, da tua casa, da tua parentela. Irmãos, presta atenção, olha aqui para mim. Enquanto você estava na casa do teu pai, quem era você? Uma filha, um filho. Na casa do teu pai, você é uma filha, um filho. Essa é a tua identidade. Na tua parentela, você é primo, sobrinho, tem tio, você é tio. Essa é a tua identidade. Agora, o Abraão tinha essa identidade, mas essa não era a identidade que Deus tinha para ele. Deus tinha uma outra identidade que ele ainda não conhecia. Ele já conhecia a identidade dele de filho, de tio, de sobrinho, de cunhado talvez. Eu não sei se ele tinha irmã. Mas ele já conhecia essa área da sua identidade. Mas tinha uma área que ele não conhecia ainda. Que era aquela de quem realmente ele era. A tua identidade, amados, presta atenção nisso. A tua identidade
está intimamente ligado com a tua missão. Enquanto você não resolver sair para cumprir a tua missão, em obediência a Deus, andando pela fé, você não vai descobrir totalmente a tua identidade. Pode descobrir partes dela, mas não totalmente. Não totalmente. Ok? Então você sai. Você sai para descobrir quem é você mesmo. Você sai para cumprir o teu destino. Existe um destino para você. Destino é uma coisa que você tem que sair de um ponto para chegar no outro ponto. E esse destino inclui muitas coisas. Esse destino inclui, às vezes, a tua vida financeira. Você tem que sair de um ponto para chegar no outro ponto. Esse destino, às vezes, inclui o teu treinamento, a tua educação. No meu destino, tinha todas essas coisas. E quando eu senti Deus dizendo para mim, sai, eu saí. E eu saí para um destino. Eu saí pensando que era para uma coisa, mas era muito mais do que eu saí pensando que era. Vocês sabem por que eu vim nesse país aqui? Para estudar. Eu vim para estudar e no fim dos estudos eu ia voltar ao Brasil. Eu nunca pensei de ser pastor aqui nesse país. Nunca. E quando eu cheguei, quero contar essa história para vocês, porque aí vocês vão vendo como é que Deus vai trabalhando na nossa história. Enquanto nós vamos andando no nosso destino, Deus vai trabalhando com a gente. E aí quando eu cheguei, eu estava estudando e eu falei, agora simplesmente eu estou numa boa. Aqui eu só vou ser estudante. Aí Deus disse para mim, negativo. Você não é só um estudante. Você é um pastor. Você vai ajudar o pastor José, que foi a primeira pessoa que eu fui ajudar. Aí eu falei, então tá bom, senhor. Eu vou ajudar. Aí eu fui para a igreja dele, uma igreja hispana, e aí eu estava lá na igreja muito bem, e comecei a dar treinamento de liderança lá, treinar os líderes da igreja. Primeira igreja que eu ajudei aqui nos Estados Unidos. Aí eu fiz uma descoberta. Sabe qual que foi a descoberta que eu fiz? Eu descobri que praticamente todo mundo era ilegal na igreja, inclusive o pastor. Aí eu, quando decidi vir para os Estados Unidos, eu falei, se for para ir e ficar ilegal, eu não vou. Eu vou contar isso para vocês. Shame on me. Shame on me. Vergonha para mim. Mas isso foi o que aconteceu. Eu vou contar para vocês. Eu cheguei no pastor, quando eu descobri isso, eu cheguei no pastor e eu disse, eu não posso ajudar o senhor na sua igreja. Porque eu não concordo com esse negócio de ser ilegal. Se fosse para mim estar ilegal aqui, eu nunca tinha vindo para esse país. Falei, então, a partir de hoje, eu queria dizer que eu não vou mais estar ajudando o senhor aí e tal, porque eu não concordo com isso. E fui embora. E fui embora. Sabe o que foi que aconteceu? Eu tive um sonho. E Deus começou a falar comigo em sonho. Talvez porque não podia falar comigo enquanto estava acordado, porque a minha mente já estava trabalhando de um outro lado. Aí me veio no sonho Jesus saindo de onde ele estava e fugindo e indo para o Egito. E Deus falou claramente comigo. Então você é melhor que o meu filho, né? Porque o meu filho foi ilegal no Egito. Um dia ele precisou sair fugido do lugar dele, da terra dele, e ele foi para o Egito, e lá no Egito ele foi ilegal. E você então agora é melhor que o meu filho, que o teu Salvador. Porque você não pode servir o pessoal que está ilegal. Aí eu falei, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. Essa foi a primeira experiência que eu tive aqui nos Estados Unidos. Primeiro confronto que Deus me fez aqui nos Estados Unidos. E aí eu comecei a pensar, mas Senhor, nós temos as leis. E aí Deus disse para mim, toda a terra é minha. Os meus filhos são os herdeiros da terra. Nós temos que obedecer às leis. Mas a minha lei é maior. Eu posso chamar alguém para estar em algum lugar em que ele vai ser ilegal. Mas ele não é ilegal se ele estiver no meu chamado. Se ele estiver se movendo porque eu movi.
Uau! Que lição! Lá caiu eu da minha arrogância. E aí o que eu vou fazer? Eu esperei uns 2, 3 dias, fui para o pastor José e disse, eu estou muito envergonhado. Deus falou comigo. E Deus ama vocês. Então eu quero saber se o senhor me aceita de volta ajudando aqui. E pelo tempo que eu fiquei lá, eu ajudei. Por 1 ano, eu ajudei o pastor José. E aí as coisas caíram. As minhas máscaras, como disse o pastor Paulo, domingo passado, caíram. E eu comecei a descobrir que quando nós saímos, nós começamos a conhecer algo mais da nossa identidade. E eu conheci algo mais da minha identidade, que eu não conhecia ainda. Que eu sou um filho de Deus, e como filho de Deus, eu não tenho barreiras, nem culturais, nem nada. Os homens fazem as leis, eles fazem as nações para se proteger, para ninguém deixar entrar na nossa nação. E preste atenção nisso, eu creio que daqui muito pouco tempo o Brasil vai começar a fazer o que nós vemos sendo feito aqui nos Estados Unidos. Porque o que está indo de haitiano, de imigrante ilegal, estão lotando o nosso país. Se você está aqui e não sabe disso, eu te conto. Daqui a pouco vão começar a pôr leis para não deixar entrar, porque é muita coisa, vão estar usando o nosso sistema médico, exatamente o que você ouve aqui. Isso são umas coisas dos homens. O que é que Deus pensa disso? Nem toda lei feita por homem é de Deus, nem tudo. As únicas coisas que não são relativas são as leis de Deus. As leis dos homens, a vontade dos homens, a decisão dos homens, são todas relativas quando comparadas com Deus. Então você sai para cumprir o seu destino. E eu tinha um destino. Eu tinha um destino. Eu nunca pensei que eu ia plantar igreja nesse país. Eu nunca pensei que isso ia ter na minha vida. Eu estava lá, no Brasil, muito tranquilo. Era pastor, tinha me formado. Mas eu nunca pensei que eu ia vir para estudar, fazer um doutorado. Eu nunca pensei. Mas isso era parte do meu destino. Então tem coisas que você nunca pensou, que é parte do teu destino. Agora presta atenção nisso. O teu destino é muito maior do que você pode pensar por você mesmo. Porque se o teu destino for do teu tamanho, não é de Deus, é teu. O destino que Deus tem para você é maior do que você mesmo. Porque o destino de Deus para você, o destino que Deus tinha para Abraão era maior do que Abraão. O Abraão era aquele que estava casado com uma mulher estéril, não podia ter filhos. Mas o destino de Deus para Abraão era uma numerosa nação, igual às estrelas do céu, igual à areia da terra, do mar. Era esse o tamanho do destino. Muito para lá do Abraão. Então, às vezes, eu e você ficamos aqui no nosso dia a dia, fazendo aquelas coisinhas do nosso dia a dia, e nós não pensamos nisso. E aí a gente cai na zona de conforto, a gente cai na rotina do dia a dia, e a gente se conforma, e a gente fica lá fazendo aquilo. E irmãos, eu que te diga, os anos vão mais depressa do que a gente pensa. Estou aqui daqui a umas poucas semanas, máximo 2 semanas, fazendo 60 anos. Nunca pensei que ia chegar tão depressa. Então, o que eu quero dizer para você, que a menos que a gente tome consciência, e é isso que Deus quer falar com você nessa manhã, que Deus tem algo para você, um destino para você, que você está numa viagem para chegar em algum lugar, você não está andando em círculos. A menos que você se conscientize disso. Não vai ser uma coisa clara na tua mente, mas Deus tem uma coisa melhor para você. Maior do que você mesmo. Então você sai para construir o teu destino, versículo número 2. Veja aí o que diz. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Levanta a tua mão direita. Essa palavra foi dita para o teu pai da fé. Se você tem fé,
A Bíblia diz que todos que nós que temos fé somos filhos de Abraão. Diga assim: eu estou destinado para ser uma bênção. Eu tenho um mandamento da parte de Deus para ser uma bênção. É para isso, essa viagem que você está fazendo. Você está fazendo para ser uma bênção. Uma bênção para muitas pessoas. Uma bênção para gente que não conhecia Jesus. Estava lá perdido, sem rumo. Gente, se um dia eu for embora desse país, eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou deixar aqui nesse país um rastro de bênção. Você não tem ideia quanta gente já conheceu Jesus pela minha vida. Não são mais os mesmos. Deus mudou tanta vida. Você não tem ideia quanta gente já se inspirou. Como eu fui de inspiração para muita gente nesse país. Mesma coisa com você. Às vezes a gente não está consciente, mas eu quero dizer para você, tem gente te olhando. E você está, às vezes, até sem muita consciência, sendo uma bênção. Você nem imagina, mas você está sendo uma bênção. Você nem imagina. Então você sai para ser abençoado. Você sai para ser engrandecido. Veja o que diz aqui, ó. E te engrandecerei o nome. Diga para mim, Deus quer engrandecer meu nome. Peraí, pastor, isso não é muito egoísmo? Não está sendo egoísta? Não, não fui eu que escrevi, foi você que escreveu isso? Eu não. Isso aqui foi pelo Espírito Santo, Deus dizendo para Abraão, e ficou escrito aqui nessas páginas da Bíblia, para você ouvir para você. Nessa manhã, isso aqui está sendo dito para você. Deus está dizendo: hey, presta atenção, eu quero engrandecer o teu nome. Eu quero engrandecer o teu nome. Aí você fica pensando, mas pastor, para quê? Gente, como é que Deus vai ser glorificado na tua vida? Fala para mim, se Ele não engrandecer o teu nome. Jesus disse a mesma coisa de outra maneira. Jesus disse: não se acende uma candeia para pôr debaixo do alqueire, da cadeira, ou onde quer que seja. Se acende uma lâmpada e se deixa no alto para que ela ilumine. E sabe o que a Bíblia diz para você? Jesus diz para você: você é a luz do mundo. Jesus disse: vós sois. Mas quando ele disse vós sois, ele está dizendo: você é a luz do mundo. Então, para que você possa iluminar, o que Deus tem que fazer com você? Te engrandecer, te levantar, te tirar desse lugar. Não pense que eu estou dando uma palavrinha assim aqui para você ficar animado. Gente, isso é propósito de Deus. A glória de Deus depende disso. Porque como é que a glória de Deus vai ser vista em você, se o que Deus tem para você não se cumprir? Não pode. Não pode. Então você tem que pensar assim, irmãos. Nós temos que passar por uma mudança de mente. Nós temos que pensar assim, ó. O que é que Deus tem para mim? Será que eu ainda estou nesse trabalho? Será que Deus já terminou? Qual é o próximo estágio que Deus quer me levar? O que é a próxima coisa que Deus quer que eu faça? Senão nós ficamos ali no lugar, e aquilo tudo que Deus tem não acontece. E o pior, que Deus é poderoso para fazer acontecer. Mas se eu não me mover, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para ser engrandecido, para ser uma bênção para todas as famílias da terra. Deus está dizendo isso para Abraão. Você não tem limite, se era para ser uma bênção no Brasil, uma bênção aqui. Agora veja só o versículo 3. Olha aí na tua Bíblia, ou na tela, não sei se está aí. Na tela, versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ai, 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 ai. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sabe o que é isso? Você foi constituído para ser um instrumento de Deus na vida das pessoas. Um instrumento de bênção para aquelas pessoas que são abençoadoras.
Se alguém chegar perto de você e te abençoar, o que a Bíblia está dizendo? Deus vai abençoar. Abençoarei os que te abençoarem. Mas se alguém chegar com a intenção de te destruir, de botar você para baixo, de te amaldiçoar, o que a Bíblia está dizendo? Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Irmão, ui, ui, ui. Irmã, presta atenção, você é um perigo. Irmão, você é um perigo. Ai de quem chega com má intenção, com mau coração perto de você, vai sair amaldiçoado. Não porque você quer, porque o Deus que disse isso é o que faz. Olha, se Deus tivesse dito assim, João, abençoe os que te abençoam e amaldiçoe os que te amaldiçoam. Eu ia dizer, oh! Mas o que o texto diz? Olha no texto, o que está escrito no texto? Deus vai abençoar quem te abençoa. E vai amaldiçoar quem te abençoa, quem te amaldiçoa. Você não tem que ficar preocupado com isso. Você é só um instrumento de justiça. Quem é abençoador e chegar perto de você vai ser melhor ainda. Agora, os maus que chegarem perto de você vão se dar mal. Vão se dar mal. Os maus que cruzarem o teu caminho vão se dar mal. Há um tempo atrás, quando o Beto estava preso, eu tive uma experiência com Deus que eu gostaria de não ter tido. Escuta isso. Quando o Beto estava preso, eu tive uma experiência com Deus que eu gostaria de não ter tido. Que foi o seguinte: tinha um homem muito rico, um dos maiores acionistas da Coca-Cola, e ele disse para a gente, olha, eu vou levantar todo o dinheiro para pagar todas as despesas de vocês. Foram mais de 150 mil dólares. Ele diz, eu tenho uma fundação, Atlanta Research Foundation, é o nome da fundação, e eu vou levantar dinheiro nessa fundação para cobrir tudo. O teu filho vai ter o melhor advogado do estado, o mais caro. E o nome dele foi Brian Steele. Quando ele chegava na corte, o pessoal tremia. Nunca perdeu uma ação. Caríssimo. E aí, ele chegou e disse assim para mim, então vamos fazer. E ele era da igreja presbiteriana. E ele disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, vai lá em tal lugar e fala com o secretário do presbitério. Você não precisaria fazer isso se não quiser, mas eu sugiro que você faça isso. É uma questão de respeito, ele disse para mim. Vá lá e fala com esse líder e leva o jornal, o Atlanta Constitution, diz que fui eu que te mandei, mostra tudo para ele, o que está acontecendo, e diz, eu gostaria de mandar cartas para as igrejas, para que se alguém quiser ajudar, e você pode dizer que tudo vai ser depositado na minha fundação, para quem quiser ajudar, te ajudar. Eu fui, levei jornal, que estava lá o passaporte do Beto, com visto de entrada e de saída. Para quem não sabe, foi um crime que aconteceu quando a gente não estava aqui no país, e prenderam o Roberto de maneira ilegal, a gente estava fora do país. E aí, o que foi que aconteceu? Eu fui lá, falei com o homem, e o homem olhou assim, à medida que eu falava com ele, eu comecei a ver um negócio ruim nos olhos dele, uma expressão assim ruim. E no fim, quando eu terminei de falar, ele olhou para mim e falou assim, olha, você está dizendo isso, mas eu não acredito. Eu não acredito que ele está preso ilegalmente. Aí eu falei, mas eu não acabei de te mostrar, você acha que o jornal Atlanta Constitution, o maior aqui do estado, vai publicar um negócio desse? Ele falou, mas anyway, eu não creio. E eu não gostaria que você fizesse isso. Gente, eu saí tão triste, tão chateado. E eu disse, Senhor, eu deixo esse caso nas tuas mãos. Mais ou menos 2 meses depois, presta atenção nisso. Mais ou menos 2 meses depois, essa pessoa, mais novo que eu, uns 50 anos, naquela época, já faz muito tempo, uns 50 anos, estava tomando
banho, foi tomar banho, escorregou na banheira, caiu na beirada da banheira, quebrou a coluna, ficou tetraplégico. Tetraplégico. Aí eu vi a notícia e tal, resolvi visitar ele no hospital, fiz uma visita para ele, orei por ele, abençoei a vida dele. E aí, uns 3, 4 dias depois que eu fui, eu recebi um telefonema desse senhor da fundação. Ele disse, por que você não agora... aí ele não pôde mais trabalhar, perdeu o emprego dele, teve que se aposentar. E aí o senhor ligou para mim e disse, por que você não vai agora de novo? Falar com a outra pessoa que substituiu ele. Eu falei, ai, de novo? Mas eu fui, né? Eu queria contribuir, fazer alguma coisa pelo menos, né? Fui lá. Quando eu cheguei com a nova pessoa, eu abri o jornal, mostrei para ele, mostrei todas as coisas. Ele falou, não é possível que o meu país esteja fazendo isso com vocês. Ele ficou tão quebrantado. E ele disse para mim, olha, eu conheço esse homem que você está falando, que te mandou aqui. Ele é muito sério. Ele não ia se envolver com alguma coisa que não fosse 100%. E ele disse mais. Sabe o que ele disse? Ele falou, olha, você não precisa escrever essa carta. Eu vou escrever para todas as igrejas e vou dizer para eles que a Atlanta Research Foundation vai mandar uma carta para eles e vou pedir para eles fazer um levantamento de fundo na igreja. Aí eu não sabia o que pensar, gente. E eu estava indo embora. E à medida que eu ia indo embora, Deus falou comigo. Deus disse, mexeram com a menina dos meus olhos. Ninguém toca nos que eu amo e fica assim. Eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não desejaria isso para ele. E aí Deus disse, viu o que eu fiz? Tirei ele e pus outro mais decente do que ele no lugar. Gente, eu estou contando um caso para vocês. E quantos casos a gente nem sabe que aconteceram. Quanta gente chega perto de você, faz com você o que não deveria ter sido feito com você. E você depois não fica nem sabendo o que aconteceu. Nem sabendo. Eu sei desse caso. Eu creio que Deus fez isso para me mostrar como é que é difícil o negócio. E o nosso assunto aqui é, abençoa quem te abençoar. Amaldiçoa quem te amaldiçoar. Isso é sério. Você é um perigo. Sabe por quê? Porque o teu Deus se ofende quando alguém te ofende. Está ofendendo o teu Deus. Está falando do teu Deus. Você está entendendo isso que eu disse? Contei esse casozinho só para você saber da realidade das coisas. Você foi, meu irmão, minha irmã, você está aqui nessa viagem. Você está fazendo uma viagem. Enquanto você viaja, você é um instrumento de bênção ou de juízo. Isso é que você é. Amém? Amém. Primeiro, disse o Senhor, sai. Então você sai para descobrir quem você é. Eu acredito que tem muitos de vocês aqui que nunca pensaram que você era tão perigoso assim. Eu acredito. Eu nunca pensei que eu era tão perigoso assim. Eu já tinha visto coisas, mas desse jeito não. Desse jeito não. Agora, a segunda coisa, você sai, amados, nessa viagem que você está fazendo, que é a viagem da tua vida, que é a viagem do teu dia a dia. Sabe que viagem é essa que eu estou falando? Estou falando da viagem da tua semana passada, de todas as coisas que você fez. Porque você está viajando, se você não entender isso, entenda o seguinte, pelo menos no tempo você está viajando, porque você está uma semana mais velho do que você era no começo da semana passada. E esse tempo não volta mais, você está viajando. Você está indo rumo, você vai ter que se encontrar com o teu Criador. Você está numa viagem para viver isso aqui, para no final ter um encontro com o teu Criador. Você vai chegar na presença dele. Essa é a tua viagem. A segunda coisa, você viaja nesse mundo para ser um edificador de altar.
Edificar altar, no sentido aqui da pessoa do Abraão, significa colocar as coisas debaixo do senhorio de Deus. Instituir Deus como Senhor sobre as coisas. Aí você vai perguntar, mas pastor, Deus já não é Senhor? É claro que Ele é. É claro que Ele é. Ele precisa de mim? É claro que não. Agora, quer saber de uma coisa? Ele decidiu escolher você. Porque se você ler Efésios capítulo 1, a Bíblia diz que Jesus foi exaltado e Ele está esperando até que todas as coisas sejam postas debaixo dos teus pés. E sabe quais pés que é você? A igreja. E sabe que pé da igreja é o teu pé. Você é a igreja. A igreja não é isso aqui, irmão. Não é a nossa organização. A igreja é você. São as pessoas nas quais Jesus vive. E Deus quer pôr todas essas coisas debaixo dos teus pés. Ai, pastor, por que Ele quer fazer assim? Muito simples, amados. Quando Deus construiu o jardim do Éden, a terra diz que estava assim uma confusão danada. Deus fez um jardim no meio da terra. Pôs lá o Adão e a Eva. Presta atenção nisso. Olha aqui todo mundo para mim com atenção. Estou falando do seu destino, da razão tua de estar aqui nessa terra. Deus construiu o jardim do Éden, pôs lá o Adão e Eva e disse para eles: multiplicai e enchei a terra. Repita comigo: multiplicai e enchei a terra. O jardim não ia caber. E aí ele disse, quando eles estavam no jardim, e Deus pôs eles lá para cultivar, guardar a terra. E daí Deus disse: multiplicai e enchei a terra. Sabe o que isso quer dizer? A obrigação do Adão e Eva, minha e tua, é à medida que nós vamos, nós temos que estabelecer o jardim de Deus. E sabe como é que a gente estabelece? Construindo altares. Estabelecendo Jesus como Senhor, por onde a gente passa. Pondo as coisas debaixo do senhorio de Jesus. À medida que nós vamos. Então veja só, versículo 4 e 5. Aí do texto: partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos. Já não era mais um garoto, estava casado fazia muito tempo. Não tinha filhos. Quando saiu de Harã? 5. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão. E presta atenção. E todos os bens que tinham adquirido, e as pessoas que se lhe acresceram em Harã, e partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Que coisa tremenda isso. A Bíblia diz que ele, primeiro, você tem que sair nessa viagem que você vai, meu irmão, você tem que sair levando tudo o que você tem, tudo que é teu, tudo que Deus pôs na tua mão. Você não sai deixando coisas para trás. Você lembra quando Deus disse para Israel sair do Egito? O faraó disse assim: pode ir, vão lá no deserto, mas deixa aqui as coisas de vocês, o gado e os filhos. Aí o que foi que Deus disse pro Moisés falar? Não podemos sair deixando nada para trás. A gente sai com tudo que é nosso. Irmão, você sai com tudo que é teu. As nossas possessões nós deixamos para trás se a gente decidir. Mas nós não devemos deixar. Nós temos que sair com tudo que é nosso. Com os nossos filhos, com os nossos bens, com aquilo que pertence a nós por direito. Enquanto você vai, você sai com tudo o que é teu. Deus te deu, você é responsável. Você sai com tudo que é teu. Amém? Versículo 7, 12, 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei a tua descendência esta terra. E ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Você sai levando tudo contigo. E você sai para ter um encontro com Deus. Agora presta atenção. Presta atenção aqui nisso que eu vou dizer. Quem de vocês, quando saiu do Brasil, ou da onde saiu, do México, da onde saiu, quem de vocês, ou da África, da onde saiu, quem de vocês, quando saiu do lugar que saiu, para vir para esse país,
veio aqui para ter um encontro com Deus, pensando em ter um encontro com Deus. Eu fui um que saí. Eu saí pensando. Mas eu sei que eu sou uma minoria. Eu sei que o Leomar e a Márcia saíram. Eu conheço a história. Eles vieram para cá com um chamado para servir a Deus. O tempo está passando, né? Olha o chamado. Vieram para cá com um chamado para servir a Deus. Eu saí. Mas sabe qual é a porcentagem disso? Eu diria que é 0,0 alguma coisa. Porque alguns de vocês que saíram do Brasil, nem a Deus conheciam. Muitos de vocês vieram conhecer aqui. Certo, Rogério? Certo. Vieram conhecer aqui. Então, gente, nessa viagem que nós estamos fazendo, nós estamos saindo para ter um encontro com Deus. Você não sabe, mas Deus está no teu caminho. Para ter um encontro com você. E muitos de vocês tiveram um encontro com Deus aqui. Vocês não saíram lá do seu país para ter um encontro aqui, pensando nisso. Saíram para trabalhar, saíram para fazer a vida melhor, saíram para construir alguma coisa. Mas tudo menos um encontro com Deus. E aí acontece o seguinte, que vocês não sabiam que Deus estava preparando isso tudo. Isso é uma maravilha. Então, nós saímos para ser edificadores de altares. Nós saímos levando tudo que a gente tem. Saímos para ter um encontro com o Senhor. Saímos para ouvir a promessa. Agora presta atenção aqui, ó. Olha todo mundo aqui para mim. Olha aqui, ó. Todo mundo para mim. Quantos de vocês já ouviu a promessa que Deus tem para você? Quantos de vocês já ouviu? Não precisa levantar a mão. Mas eu quero que você pense. Deus tem uma promessa para você. Quantos de vocês já ouviu a promessa? Quantos já ouviram? Não responda. Mas se você ainda não ouviu, está na hora de ouvir. Porque você saiu para ter um encontro com Deus e ouvir o que Deus tem para você. A promessa que Deus tem para você. Porque você tem que andar na tua promessa. Você tem que perseguir a tua promessa. Gente, andar atrás daquilo que Deus não preparou para você é igual correr atrás do vento. Não pega nunca. Não segura nada. Agora, andar atrás da tua promessa é uma coisa líquida e certa. Vai ser teu. Deus te dá. Quantos de vocês já ouviram a promessa? Eu quero desafiar vocês nessa manhã. Se ainda não ouviu, precisa ouvir. Está perdendo teu tempo. Pergunta e Deus responde. Sair para ouvir a promessa. Ok? Sair para edificar ao Senhor um altar. Edificar ao Senhor que te aparece. Um altar. Veja aí. Então, ele edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Gente, deixa eu só te dizer uma coisa. Sabe por que você está sentado aí? Não precisa ser muito inteligente para saber por quê. É porque você já teve um encontro com o Senhor. Ninguém vem na igreja se não está interessado no Senhor, se o seu coração... Sabe, você está sentado aí porque o teu coração está nessas coisas. Agora deixa eu perguntar, você já construiu o teu altar? Já construiu o teu altar? O teu altar é aquele lugar de adoração. É aquele lugar que você vai construir de adoração para o Senhor. Sabe, você pode construir um altar no teu trabalho, por exemplo. Você pode construir um altar na tua casa. O lugar do teu altar é aquele lugar em que você vai buscar o Senhor, orar ao Senhor. A Nice tem esse costume. A Nice tem esse costume. Ela tem o altar dela. É o lugar em que ora. É o lugar em que busca o Senhor. Vocês entenderam? É o teu altar. Nós temos que construir altar. Altar no trabalho, altar na casa, altar nas amizades. Deixa eu agora perguntar. Quantos altares Deus tem nos teus relacionamentos? Ai. Quantos altares Deus tem nos nossos relacionamentos? Nossos relacionamentos têm altares? Nós temos, eu e você, uma das nossas funções nessa terra é construir altar. Porque construindo um altar, você põe aquilo debaixo da soberania de Deus. Você põe aquilo debaixo da autoridade do Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você.
Você quer ir bem no seu trabalho? Faça um altar. Construa um altar. Pastor, como é que eu construo um altar? Ué, entrega o teu trabalho ao Senhor. Diga, Senhor, esse trabalho aqui até agora é meu. Eu comecei, estou indo na força do meu braço, estou trabalhando. De agora em diante, Senhor, eu estou depositando isso. Eu construo um altar aqui. Eu te dou esse meu trabalho e o Senhor é o dono dele. E o Senhor vai falar comigo. O que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer. O Senhor vai falar tudo comigo. E eu vou ouvir e obedecer. Porque é teu. Já pensaram? Você construindo um altar no seu trabalho? Como que não vai dar certo um negócio desse? Se é Deus, Deus tem um altar ali. Está sendo adorado. Você está pondo aquilo debaixo do senhorio dele. Nós saímos dessa caminhada para construir o altar. Vamos para frente. Edificaram o altar ao Senhor que aparece, versículo 8. Veja o que diz aí. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Invocou o nome do Senhor. Amados, enquanto nós andamos, nós vamos invocando o nome do Senhor. Nós temos que ir andando e invocando o nome do Senhor e construindo altares. Nós somos construtores de altares. Construtor de altar, em outras palavras, quer dizer exatamente isso. Nós estamos aqui para colocar debaixo do senhorio de Deus, para que Deus seja adorado em todas as áreas aonde nós passamos, e em tudo aquilo que nós fazemos. Construímos um altar. Aleluia, aleluia. Versículo 9. Estão aí? Depois disso, seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Sabe o que isso quer dizer? O Abraão nunca parou de caminhar. Ele foi um andarilho. Ele foi um caminhante, um peregrino. Irmão, sabe quem você é aqui nessa terra? Um peregrino. Ei, irmã, você não tem morada fixa aqui nessa terra. Você é só um peregrino. Uma peregrina. Você está só de passagem. Aqui não é o teu lugar. Está rumo ao encontro com o teu Criador. Ok? Então você tem que saber disso. Que nós estamos só peregrinando aqui. E enquanto nós peregrinamos, nós abençoamos, nós somos abençoados, nós levantamos altares, nós colocamos as coisas debaixo dos pés do Senhor, porque nós estamos de passagem aqui. Esse não é o nosso lugar. O nosso lugar, sabe onde que é? Se chama Novo Céu e Nova Terra. Lá vai ter ruas de cristais e etc. Só ler no livro do Apocalipse, que vai ter no seu destino, aonde você vai morar. É lá que você vai morar. Não vai ter mais pecado, não vai ter mais morte, nem dor. Você vai ter um corpo novo. É só ler. Ok? E terceira coisa, nós saímos para descobrir o que é que nós temos. Irmãos, presta atenção nisso. Duas coisas principais. Você tem que descobrir quem é você. E segundo, descobrir o que você tem. Diga assim comigo, levanta sua mão e diga assim: Senhor, eu sou quem o Senhor diz que eu sou. E eu tenho o que o Senhor diz que eu tenho. Você está entendendo? Nós temos que viver nessa perspectiva. Eu sou quem o Senhor diz que eu sou. Eu não sou quem o mercado diz que eu sou. Eu não sou quem as pessoas dizem que eu sou. Eu sou quem o Senhor diz que eu sou. E eu tenho o que o Senhor diz que eu tenho. Sabe, se o Senhor disser que eu tenho, eu tenho. Presta atenção. Versículo 13, capítulo 13, aliás. Vai um capítulo para frente. Capítulo 13, versículo 1 em diante. Diz aí: Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha com ele. E era, fala comigo, e era Abraão muito rico. Possuía gado, prata e ouro. E era Abraão muito rico.
Você acha que o Abraão ficou procurando ser rico? Se matou para ser rico? Fez tudo para ser rico? A coisa maior que ele queria era ser rico? Nunca. Enquanto o Abraão era uma bênção, enquanto ele andava com Deus, a Bíblia diz que o Abraão se tornou amigo de Deus. O Davi era um homem segundo o coração de Deus. O Abraão era amigo de Deus. Você está aqui para se tornar um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus e se tornar também um amigo, uma amiga de Deus. E sabe, enquanto essa amizade rola, enquanto você abençoa, enquanto você levanta altares, sabe o que acontece? Você nem presta atenção. Mas daqui a pouco você está tão rico, veja o que aconteceu com o Abraão e o Ló. Você está tão rico que a terra não pode nem sustentar vocês dois juntos. Um tem que ir para a direita e outro para a esquerda. Você tem que buscar novas fronteiras, expandir o teu território. Isso é plano do Senhor. Sabe? Deus quer fazer isso. Mas pastor, nós estamos aqui para sermos... Gente, presta atenção. As riquezas, essas coisas todas, Deus não criou o ouro, a prata, para ficar na mão dos ímpios. Para ficar na mão do diabo, para servir o maligno. Deus criou todas essas coisas para a glória dele. Essas coisas na mão do inimigo não tem serventia, não glorifica a Deus. Aliás, tem uns versículos na Bíblia que eu gosto muito. Tem um, por exemplo, lá em Eclesiastes, que Deus diz que para o homem que não teme ao Senhor, para o ímpio, Deus dá trabalho para que ele trabalhe, a fim de que Deus tire dele e dá para quem ele ama. Pastor, Deus faz isso? Olha, leia na tua Bíblia. Eclesiastes capítulo 1, versículo 26. Ou 2, 26, está ali. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 26, ou 2, 26. Num desses dois está lá. Está escrito lá, que Deus faz isso. Por que que o Senhor faz isso? Porque a glória dele está em vocês, está em mim, não no mundo. Então, o Abraão descobriu quem ele era. Enquanto o Abraão estava lá na terrinha dele, lá na parentela dele, por que que Deus não deixou ele rico lá? Hã? Porque ele não estava no lugar que o Senhor tinha para ele. Você entendeu? Aí Deus diz, sai. E o Abraão saiu. E adivinhe, Deus acrescentou tudo que era dele. Deus trouxe. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês não têm ideia o que Deus tem para vocês. Eu estou falando de coisas financeiras, estou falando de coisas materiais. Vocês não têm ideia. Você vai dizer, mas pastor, será que Deus tem mesmo? Eu digo tem, e vou dizer para você por quê. Você pensa que fazer missões se faz sem dinheiro? Não tem como. Não tem como. Nessa igreja já teve um tempo, alguns anos atrás, vários anos atrás, que nós sustentávamos 8 missionários. Nós tivemos que ir tirando os pobrezinhos da nossa lista. Hoje estamos mal e porcamente sustentando 2 no campo. Você acha que isso é a vontade do Senhor? E sabe por que nós estamos sustentando 2? Porque a gente anda naquela raspadeira tremenda aqui. Pouca grana. Você acha que isso é do Senhor? Você acha que o Senhor quer falhar a missão dele por falta de dinheiro? Será que ele não é Deus? A Bíblia diz, ele falando dele mesmo, que ele é dono do ouro e da prata. Então, irmãos, nós temos que sair para saber o que nós temos. Você tem que sair para saber o que você tem. Ok? Para quê? Para você se gloriar? Não. Para você glorificar a Deus. Então, para descobrir o que você tem. Eu quero dizer, olha, tem gente aqui que é rico, mas não descobriu ainda. Tem que começar a construir altar. Tem que começar a abençoar. Tem que sair, às vezes, dos pensamentos. Quando nós estamos dizendo sair, uma viagem sem retorno, nós estamos falando de maneira de pensar, de coisas que estamos fazendo, que a gente tem que deixar de fazer.
Não só lugar físico, não só geográfico. Ok? Entenderam isso? Então sair para descobrir quem você é muito rico. Versículo 4 do capítulo 13. Olha aí. Até ao lugar do altar em que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Sabe, você tem que sair para descobrir que aonde você vai, você acaba encontrando um lugar para invocar o nome do Senhor. Você está invocando o nome do Senhor? Você invoca o nome do Senhor antes de sair da tua casa na manhã? Durante a saída da tua casa? Enquanto trabalha? Já pensou você que é house cleaning? Você sai de manhã e diz assim: Senhor, eu estou saindo para uma viagem nesse dia. Vai ser um dia inteiro de viagem. E Senhor, eu estou saindo no teu nome e contigo. Vamos viajar, Senhor. Enquanto você vai dirigindo e viajando, você vai abençoando as pessoas. Aí quando você entra naquela primeira casa que você vai fazer, aí você diz: Senhor, eu não sei o que está acontecendo nessa casa, mas o Senhor sabe. E eu entro aqui agora, e quando eu entro nessa casa, Senhor, a tua palavra que eu ouvi domingo lá no culto é verdadeira. Eu estou entrando aqui para abençoar. Senhor, abençoa essa casa, eu abençoo essa casa com saúde, eu abençoo essa casa com prosperidade, eu abençoo essa casa com relacionamentos bons, toda a rixa dessa casa fora. Eu abençoo essa casa espiritualmente, esse pessoal aqui vai te conhecer, vai te amar, e você vai abençoando. Enquanto a tua mão toca, enquanto o teu vacuum gira, você vai abençoando. Você já pensou como é que vai ficar essa casa, irmãos? Esse pessoal vai chegar lá e vai dizer: alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Aqui, esse é você. Você tem que sair para descobrir que você pode invocar o nome do Senhor onde você estiver. É isso que nós temos que aprender. Nós saímos para isso, para descobrir que você tem um nome para invocar. Sai para descobrir que você tem uma terra, versículo 14. Você tem um lugar. Versículo 14, diz assim, ó: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês, eu te darei, a tua e a tua descendência, para sempre. Olha, há coisas que são tuas, tem o teu nome. Vão querer brigar por o que é teu. Não está vendo lá no Oriente Médio? Essa terra, o Abraão olhou, andou nela, é lá onde está toda essa encrenca hoje em dia. Querem tomar, o inimigo quer tomar de você o que é teu. Mas eu quero dizer para você, Deus te dá, Ele é o que te mantém. Eu quero fazer essa pergunta para você: o que é que o Senhor tem te dado? Ai, pastor, é muito pouco. Então deixa o Senhor multiplicar. Lembra da viúva que só tinha um bocadinho de azeite? Lembra da outra que só tinha um pouquinho de farinha? Lembra da outra que tinha uma moedinha que não valia quase nada e foi lá e depositou, deu tudo que tinha? O que você acha que aconteceu com aquela mulher? Então é hora de multiplicar o que você tem. Você chegou aqui nesse país. E talvez até hoje você ainda não descobriu. Até hoje talvez você não tenha uma casa. Não dá para ter uma casa sem terra, né? Construída no ar. Você tem que ter uma terra. Cadê a sua terra? Eu quero desafiar vocês, irmãos, para terem casas nesse país. É parte do que o Senhor quer dar para vocês. Se você ainda não tem, você tem que começar seriamente a pensar em ter. Nós já temos duas. Não sei o que nós vamos fazer com tanto. Mas olha só. Mas você tem que ter uma. Pelo menos. O teu lugar. Olha onde você está. Sonha com o teu coração. Diga para o Senhor: Senhor, eu estou aqui. Ok? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ou eu estou falando uma linguagem aqui maluca? Sair para saber o que você tem, o que é teu. Olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Olha, onde teu olho te enxergar. Vê o que você quer perante o Senhor. Para descobrir. Descobrir que tem herança para os seus filhos. Versículo 14, a segunda parte. Eu darei isso para os teus filhos. O Senhor está dizendo.
Eu darei isso para a tua descendência. Olha que coisa interessante. Para a tua descendência, e darei para sempre. Porque Deus não dá e tira. Darei para sempre. Teus filhos, a tua descendência. Sai para descobrir que a tua descendência é muito grande. Talvez você está pensando que a tua descendência é pequena, amados. Tem vários tipos de descendência. Tem os teus filhos naturais e tem teus filhos espirituais. Nem todo filho natural de Abraão era filho na fé do Abraão. A grande maioria não é. E Deus considerava filhos de Abraão os que eram da fé. Romanos 4 diz isso. Se você não sabe. Agora presta atenção. Como é que está a tua descendência? Quantos já conhecem a Jesus por teu intermédio? Hã? Irmãos, eu quero desafiar vocês para começarem a conhecer o que é de vocês. Excuse me, chegou na hora. É tempo, você tem que sair de você mesmo, do pequenininho, para conhecer aquilo que é teu por direito, o que te pertence. O que te pertence, porque você tem que possuir. Você está num caminho para descobrir o que você tem. Olha, eu conheço tanta gente aqui nessa igreja que são tão bons trabalhadores. Eu quero dizer para vocês, bons trabalhadores, Deus não te pôs aqui para você trabalhar para os outros ganhar dinheiro. Nós queremos que todo mundo ganhe, lógico, queremos abençoar. Mas Deus te pôs aqui para você trabalhar para você comer o fruto do teu trabalho, para você pegar aquilo que é do teu trabalho. Eu quero desafiar você. Para de pensar muito pouquinho de você. Para de ficar dependente. Você não é dependente. Em Deus você pode. Come on, gente. Faz a sua empresa. Anda para frente. Produza. Cresça. Conheça o teu Deus. Você está numa viagem para conhecer o teu Deus. Conhecer o que Deus tem para você. Como é que você vai conhecer o que Deus tem para você se você não se mover? Construa altares no teu trabalho. Construa altares. Veja a história do José. Se ele fosse lá para casa ser escravo, o Senhor abençoava a casa. Se ele fosse para a cadeia, o Senhor abençoava a cadeia. Se ele sentasse no trono, aí então a bênção vinha que tinha que construir milhares de silos para armazenar tudo. Gente, essa é a proposta de Deus para a tua vida. Então nós nem conhecemos a Deus, nem deixamos de conhecê-lo, vivemos numa vidazinha cinzenta, que não é nem clara, nem é escura. É igual uma coisinha assim, sem sabor. Você entendeu? Está no tempo da gente parar com isso. Nós estamos numa jornada para conhecer. Irmãos, você está uma semana a menos para conhecer. Semana que passou já não tem mais jeito. O que você não conheceu na semana passada não volta. Então eu quero desafiar você para essa semana começar a conhecer. E eu quero terminar dizendo: sai para percorrer a terra e estabelecer a sua autoridade para ela, sobre ela. Versículo 17 e 18, os últimos que nós vamos. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te dou. E Abraão mudando de tenda em tenda, foi habitar nos cavalhares de Manre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Você vai andando, edificando altares ao Senhor, consagrando, possuindo o que Deus tem para ele. Você não tem que ter medo disso. É para isso que o Senhor te constituiu. Deixa eu te dizer uma coisa. Quer você queira, quer não queira, aqui está a palavra para você. Infelizmente, você não tem como parar essa viagem. Você está viajando. Agora, como vai ser a tua viagem, você decide. O que você vai construir na tua viagem, você decide. Como vai terminar, como vai estar você no final da tua viagem, é você que decide. É você que decide. É você que decide. Como é que você vai estar no final da tua viagem? Olha,
Deus quer te abençoar. Mas não quer te abençoar só por causa do dinheiro. Deus quer ser o teu Deus. E aí Ele põe as coisas dele na tua mão. Veja o versículo que eu estou usando aqui, Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Pastor, por que o senhor está terminando assim, depois que disse tudo isso que disse? Abraão ficou rico, Deus fez rico. Por quê? Porque enquanto a gente, ao invés de se concentrar em Deus, de servir a Deus, corre atrás das riquezas, a gente está perdendo tudo que Deus tem para a gente. Eu quero dizer para vocês que estão aqui nessa manhã, já tarde, se você está correndo aqui atrás de dinheiro, esquece, não vai pegar. Corra para o seu Deus, faça altar. Olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Fique em pé, no nome de Jesus. Fique em pé. Diga comigo isso. Buscai. Não, vamos dizer diferente. Diga assim: eu buscarei, em primeiro lugar, as coisas de Deus, e as outras coisas me serão acrescentadas. Eu vou conhecer o meu Deus, vou construir altares, vou ser bem sucedido aonde eu colocar minhas mãos, porque isso é a palavra do Senhor. Está escrito isso na Bíblia, é um versículo que você tem que ser bem sucedido em tudo que fizer. Amém? Então eu queria agora, em nome de Jesus, que a gente possa sair daqui com essa consciência. Levanta a sua mão ao céu e diga: Senhor, eu saio daqui com essa palavra no meu coração. Senhor, eu vou mudar o negócio. Eu vou deixar de correr atrás das riquezas. E eu vou correr para Ti. Porque as riquezas, as bênçãos, vão vir após mim e vão me alcançar, como diz Deuteronômio 26 ou 28. Por aí. Agora diga assim: eu vou ser abençoado, para a glória de Deus. Amém. Deus te abençoe. Tenha um bom resto de semana no nome de Jesus.